Acho que agora já está gravando. Então, boa tarde oficialmente. Hoje nós vamos para o nosso quarto encontro, cuja temática é problematização na prática. Pessoal, eu estou gravando de uma outra forma hoje, porque eu gravava com um outro computador, aí acabou estragando, não estava conseguindo, deu um monte de problema nas gravações semana passada, então assim, eu não vou conseguir mais ter um outro computador para olhar o chat ou para olhar quando vocês erguem a mão ali. Então assim, quando eu abrir a apresentação, eu fico sem vê-los. Então, eu peço que vocês, caso precisem falar comigo aí, vocês podem ligar o microfone e interromper, tá bom? Aí fique à vontade em relação a isso. Tá visualizando tudo certinho, né, pessoal? Sim. Tá. Só me digam se os slides passaram. Estamos na problematização na prática. Ok, então tá dando certo. Vamos lá. Tomara que dê certo a gravação também, tá? Então, hoje, a temática é problematização na prática. Eu não me recordo se eu já comentei com vocês no encontro passado, mas hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro instrumento avaliativo. Nas jornadas anteriores, o primeiro instrumento avaliativo, vocês faziam aquele diário informativo, né? Que todo encontro vocês faziam um relato. Dessa vez não tem mais. Então, a gente vai continua tendo aquela produção pedagógica final, e o outro instrumento avaliativo, ele é feito nos nossos encontros, e ele é chamado de vivência. Depois, na hora que eu for orientar vocês como vocês vão fazer, eu explico melhor. Mas ele não finaliza hoje. Será no encontro de hoje, que é 4, o encontro 6 e o encontro 7. Terminando o encontro 7, vocês aí enviam e eu oriento certinho como vocês vão fazer. Mas o documento que vocês iniciarem a produção hoje é o mesmo documento que vocês vão usar no encontro 6 e 7. Depois eu confirmo os encontros. Semana que vem tem aula? Tem aula normal a semana que vem, tá? Que o feriado é na quarta, né? Aí não pega os nossos encontros, que é na terça. Então, é normal. Então, não terá folga, gente, normal. Vamos lá para a nossa agenda de hoje, né? Então, nós teremos ali o acolhimento, alguns conceitos importantes, o mão na massa, ali 50 minutos, mas aí tirando assim 5, 10 minutos para passar as orientações, encaminhar os links, então vai sobrar ali 40 minutos para vocês fazerem. Então, percebo que nós temos um tempo maior justamente para que vocês tenham tempo de discutir e realmente produzir no encontro, e não fiquem para ter que fazer depois, um outro momento que a gente sabe que a nossa rotina é bem apertada. Aí depois nós teremos ali 20 minutos para socializar, para vocês trazerem algumas questões que vocês observaram, o que vocês discutiram, né? Porque como eu passo nos grupos, mas eu não consigo ficar o tempo todo num grupo só, então eu perco um pouco, né, do que vocês vêm discutindo, o que vocês vêm argumentando, e é importante isso, então, estar sendo socializado para passar para os colegas. E depois, no final, 5 minutinhos ali, só para a gente consolidar, fazer o fechamento do nosso encontro. Então, nessa parte inicial do nosso encontro, a gente vai relembrar um pouquinho do que discutimos na semana passada. Assim que eu for apresentar nossos objetivos de hoje, eu já vou relembrar. Antes mesmo do acolhimento. Por quê? Porque no momento do acolhimento, ele já vai contextualizar o conceito importante do encontro de hoje. Então, eu vou apresentar os objetivos, vou fazer uma retomada daquilo que a gente discutiu na semana passada, tá? Porque se eu fizer o acolhimento e depois fizer essa retomada, quebra, porque o acolhimento ele já está em conexão com os conceitos importantes. Então, os objetivos é compreender a prática problematizadora, que significa uma prática realmente problematizadora, vivenciar a produção pedagógica do primeiro trimestre da trilha de aprendizagem, que esse é o nosso instrumento avaliativo de hoje, tá? Então, vamos lá. Referente ao nosso encontro da semana passada, né? Não sei se vocês recordam. Qual a temática que a gente discutiu? Alguém recorda? Tanta coisa que a gente vive durante a semana, né? Que é difícil até lembrar. Alguém, assim, consegue lembrar alguma coisa? Só para a gente começar a nossa discussão? Pode ligar Recursos de apoio ao professor com foco no método ativo. Isso. Então, o foco que nós discutimos foi o método ativo, né? E observamos também, dentro desse método ativo aí, quais as dimensões de aprendizagem que são consideradas pela trilha. Então, a gente viu lá que as dimensões de aprendizagem consideradas pela trilha, elas são baseadas em alguns objetivos. Que esses objetivos se desdobram em objetivos específicos que eles estão exemplificados nas aulas do RCO.
Lembra que eu acho que eu comentei com vocês, né? A trilha, ela traz 2 objetivos cada trimestre, que são os objetivos maiores. E esses objetivos, eles vão se desdobrar nos objetivos específicos que são propostos na aula do RCO. E nós vimos lá que os objetivos da trilha, eles se desdobram em 3 dimensões. Eu anotei aqui para que eu não lembrava, para não falar errado para vocês. Então, essas três dimensões eram aquela parte cognitiva, do saber, a procedimental, que é do fazer, e a atitudinal, que é do ser, né? Aí a gente analisou 2 aulas do RCO sobre uma perspectiva dentro do método ativo. Lembra lá que a gente concluiu que as aulas realmente trazem o método ativo na sua organização, que, de certa forma, como ela está sendo colocada, ela proporciona o protagonismo do estudante, tá? E foi apontado também algumas ressalvas e as possibilidades de adaptação. Não sei se foi na turma de vocês ou em outra turma que chegaram a comentar, né? Eu estou fazendo aqui um apanhado geral do que foi discutido ao longo da semana, não só na turma de vocês, mas também nas outras turmas, tá? Então, não sei se foi na turma de vocês que trouxeram essa discussão. Em relação, assim, ao cuidado, né, em não se superficializar os conteúdos dentro da filosofia, já que a trilha é com foco no componente curricular de filosofia. Então, o método ativo, ele é importante, entretanto, nós não podemos esquecer que ele permeia todo o processo, mas o foco é um objetivo, e esse objetivo ele só é atingido se nós partirmos de um conhecimento historicamente construído, do conhecimento científico, que no caso os conhecimentos que são do componente curricular de filosofia. Aí sim nós conseguiremos, né, passar por toda essa parte cognitiva, procedimental e atitudinal. Sem o conhecimento científico isso não é possível, mas ele não é mais vamos dizer assim, o ponto de partida. Aí voltamos um pouquinho naquela discussão do planejamento reverso, que o conteúdo, ele é o meio para se atingir os nossos objetivos que são postos no início. Tá? Então, assim, a grosso modo, foram essas discussões que nós fizemos na semana passada, até porque né, é importante a gente retomar um pouquinho para né, resgatar as discussões, e também aqueles que não puderam participar na semana passada, conseguirem né, acompanhar. Me digam se está passou certinho para o acolhimento? Sim. Tá. Então, o acolhimento de hoje é problematização. Por onde começar? Por onde será começar? Por um problema, né? Se o tema é problematização, então nós temos um problema que deve ser resolvido. Isso é a problematização. A gente vai fazer, nós, né, vamos fazer na prática. Parece óbvio, não? Mas que tal exercitarmos nossa capacidade para resolver problemas? Então, o nosso acolhimento vai ser um mão na massa. Então, nós vamos acessar o Jamboard, que eu vou colocar para vocês no chat. E vocês, né, nós todos, vamos organizar as imagens. Então, não é para fazer em grupo, nós vamos fazer junto, tá? Não é para fazer separado em grupos, não. Nós vamos organizar as imagens que estão no frame 1, colocando no frame 2, em 5 etapas, seguindo uma lógica que nós definiremos pelo grupo. Eu só vou colocando para vocês que vão dizendo para mim, tá? Para resolver qual o problema que foi apresentado aqui. Então, vamos ver lá, qual que é o problema que foi apresentado? O problema é, o objeto é produzido no formato quadrado. Então, vocês vejam que tem um bonequinho ali que ele está com o que na mão? Um quadrado. Só que, onde ele vai colocar esse quadrado é redondo. Esse é o problema. Porém, para a gente armazenar, precisa passar por uma abertura redonda. Então, como que a gente vai resolver isso? É uma coisa bem simples, mas só para a gente pensar na prática, né? Como que é uma situação, um problema. Então, para essa atividade, nós vamos utilizar uma metodologia baseada na resolução de problema. Arco de Mangarês. Vocês já ouviram falar? Não. Nós vamos aprender o que é esse arco de Mangarês, tá? Ele possui 5 etapas, que começam e terminam na realidade. Ou seja, então eu tenho um problema, vou voltar aqui, ó. Eu tenho um problema que é um formato quadrado que eu preciso colocar num espaço que é redondo. Esse é meu problema. Quais etapas eu vou passar até eu conseguir resolver esse problema? 5 etapas, segundo essa metodologia baseada no arco de Mangarês. Então, nós vamos para a nossa realidade, tá? Nós vamos fazer isso. Deixa eu sair daqui. Espera aí. Eu vou compartilhar com vocês o link. Aí vocês podem ir entrando para a gente tentar resolver esse problema.
Vejam se vocês conseguem. Eu vou abrir aqui também. Não mudou o compartilhamento aqui, né? Deixa eu mudar para essa apresentação e compartilhar o outro. Para aparecer para todos vocês. Isso, acho que agora apareceu, né? Só confirme, por favor. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós temos o primeiro frame, a gente tem a sequência para ser desenvolvida essa atividade. Algumas imagens, na qual a gente vai ter que copiar elas, tá? Então, tem que Ctrl+C, Ctrl+V, tem que selecionar Ctrl+C, Ctrl+V, e nós vamos para a segunda etapa, a segundo frame, que vocês vão colocar essas imagens. Primeira etapa, qual que é a primeira etapa? Eu já falei para vocês, que é o problema. Então, vamos copiar aqui, Ctrl+C, e vamos colocar aqui, Ctrl+V. Então, se ficar grande, a gente pode até diminuir ela. E vamos colocar aqui, a primeira etapa é o problema. E a segunda etapa? E a segunda etapa? Escolham imagens que vocês compreendam que é a segunda etapa e coloquem aqui. Escolham imagens que vocês compreendam que é a terceira etapa e colhem onde que é a terceira etapa. E na quarta etapa, para facilitar para vocês, né, para facilitar, vai 3 imagens na quarta etapa. E a última etapa, que é a quinta, é uma imagem. Porque vocês vejam aqui que aqui tem mais imagens do que etapas. Então, só para poder facilitar aí, ó, dando uma dica, né? 3 imagens na quarta etapa. Vocês podem colocar, vocês estão, se vocês tiverem acesso aí, não tiver no celular, que é ruim, né? E quem não consegue, que está pelo celular, é só acompanhar. E pode dar pitaco, tá, gente? Eu vou deixar vocês pensarem, porque eu sei a resposta. Então, eu quero ver de vocês. Podem ir falando aí, se vocês quiserem que eu coloque, se vocês quiserem colocar. Fiquem à vontade. O que vocês acham? Qual a segunda etapa? Teorização? Então, pode, vocês conseguem pôr? Tá. Deixa eu ver. Não tem problema, vamos colocando. Não, vamos chegar num acordo. Todos concordam? Vamos chegar num acordo aqui. Deixa eu passar aqui, ó. Você acha que é a teoria? Na 2? Tá, então vamos colocar a teoria, então? Então vamos. O duro que eu não consigo ampliar. Eu tô com medo de mexer aqui e daí cair a gravação, tá? Se vocês conseguirem, você consegue entrar pelo link que eu coloquei no chat? Que daí, de repente, no seu computador você consegue ver melhor. Deixa eu ver aqui se aqui dá. Ah, então, aqui eu não consigo. Deixa eu ver aqui. Achei, gente. Ó, só tem 100% ou 50%. Vai ter que ser aqui, tá bom? Ó, então nós temos, ó, hipótese, problema, hipótese de solução, teorização, hipótese de solução, aplicação e variáveis do problema. O que vocês acham? Vamos ver aqui que vocês já colocaram aqui.
Hum. Ó, deixa eu falar uma coisa que de repente pode ajudar vocês. Hipótese de solução, por exemplo, vamos pegar a matemática que de repente é mais fácil de explicar. É, eu explico, tenho o problema, coloquei o problema para o meu aluno ali, eu vou explicar para ele, mas será que tem só uma fórmula para ele chegar no resultado? Será que essas hipóteses de solução não são possíveis respostas para chegar ao resultado? Hum? Confundi mais vocês, né? Confundi mais vocês. Como é que é? Repete. Hum, deixa eu só. Aham. Então vamos aqui, ó. Então, variáveis do problema. Problema, variáveis do problema. E agora? O que a gente vai precisar para atingir o nosso objetivo? Lembra lá o conteúdo reverso? Você tem um objetivo, você tem um problema que você quer resolver. Você tem as variáveis do problema. O que você precisa, que é essencial, que a gente não pode deixar? E o que a hipótese será a hipótese de solução. Ah, ó, teoria, vamos lá. Teoria. Aqui, ó. Então, a teoria. Dá o problema, as variáveis, a teoria. E agora, quais são as hipóteses de solução? Vamos descartar o que a gente já colocou ali. Isso, ó, hipótese 1. Hipótese 1. Isso, ó, temos aqui, ó. Ah, já foi. Deixa eu pegar, eu peguei errado. Já foi. A 2, a hipótese 3. Depois, na hora que eu for explicar os conceitos, isso vai ficar mais claro para vocês, tá, gente? A ideia era confundir um pouco mesmo. Porque a gente sempre parte daquilo que a gente compreende, né? Dos conceitos que nós temos. Isso. E daí aqui, a aplicação. Ctrl C, Ctrl V. Aplicação. Tá. Vocês concordam aqui como as fases, as etapas que nós chegamos? Discordam? Tem alguém que discorda? Pode mexer aí, fica à vontade. Ok. Tem alguém que está pensando diferente e quer defender sua hipótese? A sua. Agora que eu mexi, ninguém vai querer mais, né? Então, mas a ideia seria assim, você se ficar, meu Deus, né, por onde vai? E levantar possíveis possibilidades para se criar essas 5 etapas. Tá, então fechamos assim? Podemos fechar assim? Concordam? Então vamos lá, agora vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. Deixa eu parar essa apresentação e vou colocar o material dos slides, que daí vocês vão acompanhar comigo. Então vamos aqui, conceitos importantes do arco de manganês. Bom, a etapa 1, gente, deixa eu ver se vai passar aqui. Isso. A etapa 1, ela vai corresponder. Vamos por vez aqui. A etapa 1, ela vai corresponder à observação da realidade e definição de um problema.
Então, qual que era o problema ali? Nós tínhamos o quê? Um quadrado e precisávamos colocar num orifício que era circular. Então, a ideia é observar a partir de um tema ou uma unidade de estudo e identificar as dificuldades, as carências, as discrepâncias, tudo o que você precisa, olha e fala, olha, eu preciso resolver isso, eu preciso identificar, observar essa realidade e definir um problema para que aquilo seja solucionado. Aí, no 2, a etapa 2. A etapa 2 corresponde às variáveis do problema, ou seja, o ponto-chave. Isso aí que a gente ficou um pouco confuso na hora de colocar, né? Muitos pensaram na questão da hipótese, que já vinha, mas a hipótese que está colocada ali é a hipótese de solução. Isso que com a letra estava muito miudinha, vocês não conseguiram ver. Mas é a hipótese de solução, e não hipótese de problema. Então, por isso que se confunde um pouco. Mas a etapa 2, dentro do Argo de Margarês, é o quê? São as variáveis do problema, ou o ponto-chave, que seria aquele momento de elaborar os pontos essenciais que deverão ser estudados sobre aquele problema. Por onde, que caminho que eu devo seguir? Para compreendê-los mais profundamente e tentar encontrar formas de interferir naquela realidade, solucioná-los, de desencadear passos naquela direção. Aí sim, a hipótese 3, deixa eu colocar aqui para eu ler para vocês, que é a teorização, porque a gente também se confundiu. Será que a teorização já é no ponto 2, né? Então, eu percebi que ali a dificuldade maior foi o ponto 2, ou seria a teorização, ou seria já a questão do 5 aqui, que era... eu esqueci como estava colocado lá. A problematização, né? Não lembro mais como estava escrito lá no 5. A hipótese, isso. Então, o problema maior ali foi identificar o ponto 2, porque o ponto 2, ele não é a teorização, ele não é a hipótese, ele é as variáveis do problema. E seria aquele momento de elaborar os pontos essenciais que vão ter que ser estudados sobre aquele problema. Então, antes de vocês entrarem, eu ainda conversava com o professor Nicolas, né? Ele está fazendo doutorado e está na parte de escrita, e eu comentei que no meu mestrado, o pior, no momento de escrever a dissertação, foi achar o ponto, né? Foi achar o caminho a seguir. E se a gente for olhar dentro dos conceitos do Arco de Margarês, dessa metodologia, é isso, é você achar o ponto. Depois que você achou o ponto, o caminho que você quer seguir, aí você parte para a teorização, que é o momento que você vai buscar as informações necessárias para resolver aquele problema. E você só consegue conhecimento científico. Onde quer que ele se encontre, analisar as suas contribuições para resolver o problema. Então, eu vou buscar na ciência a solução para aquele problema. E daí o 4, né, que é as hipóteses de solução. Aquilo que não existe um caminho apenas. Então, para que eu chegue no ponto 5, que é a aplicação na realidade, eu posso passar por diversos caminhos. Pode ser que seja um caminho mais longo, mais curto, mais difícil, mais fácil, mas não existe apenas uma solução. O que realmente pode ser feito. Então, o molequinho lá, ele encontrou vários caminhos, né? Aliás, 3 caminhos para encontrar a solução para o problema dele. Então, as hipóteses, elas são construídas após o estudo. Fiz a teorização, agora eu vou encontrar minhas hipóteses de solução, que é o fruto da compreensão profunda que eu tive sobre aquele tema. Então, pode ser que onde eu busquei a solução, eu encontrei que é por meio da tecnologia que vai me ajudar. Ou na ferramenta, né, como ele mostrou ali na picareta. O outro colocou numa forma para moldar de novo. Então, foram hipóteses de solução que chegou à etapa 5. Que a etapa 5 é aplicação à realidade. Então, do meio que foi observado os problemas e para o meio que levarão uma resposta de estudos. Então, a ideia é o quê? Transformá-lo em algo aplicável, transformar em algo que concretize aquele problema. Então, eu tenho o problema, eu preciso de uma solução. Eu encontrei minha solução, o caminho que eu segui para encontrar minha solução são as hipóteses de solução. Então, não precisa ser uma específica, desde que eu tenha chegado ao meu objetivo, que é resolver aquele problema inicial. Ficou confuso, gente? Vocês conseguiram entender? Ou ficou confuso? Fala que sim ou fala que não. Tá, eu vou retomar bem rapidinho assim, tá? Tá, só para fechar a ideia. Então, primeiro, nós temos ali o problema, depois a gente tem as variáveis, o caminho por onde ali, primeiro eu tenho que pensar como que eu vou... Oi? Cortou sua fala.
Cortou sua fala para nós, professora. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, parece que a professora estava falando, mas cortou para mim. Cortou para vocês também? Depois, se ela entrar e se ela conseguir falar, vocês me avisam. Então, o 2 seria as variáveis do problema, seria elaborar os pontos essenciais que eu vou ter que estudar, e depois eu vou para a teorização. Depois que eu cheguei na teoria, aí sim eu vou encontrar o meu caminho possível. E, por fim, né, a aplicação à minha realidade. O que eu fiz com todas aquelas informações? Né, aquelas hipóteses de solução? A aplicação à realidade. Então, aqui a correção para vocês, né? Eu já sabia a resposta, então para mim ficou fácil, mas assim como vocês também, eu achei que depois do problema eu já tinha que ir direto para a teoria, mas na realidade não é, né? Eu tenho que buscar as variáveis primeiro, para depois teorizar, e depois eu vou ter várias hipóteses de solução desse problema. Eu coloquei aqui um esqueminha, de repente pode ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Essa questão dessa teoria, dessa metodologia de Magalhães, que é observação da realidade, os pontos-chave, a teorização, hipótese de solução, né, que pode ser mais que uma hipótese, e aplicação à realidade, que seria a prática. Então, é o problema aplicado à prática, mas não é simplesmente aplicado à prática. Tem algumas etapas que eu preciso permear, ok? Então, pessoal, e como a problematização ela vai se inserir na construção das trilhas de aprendizagem? Lembra que eu comentei com vocês que o nosso acolhimento ele já engatava nos nossos conceitos, né, importantes aqui do nosso encontro de hoje? Então, a problematização, como que ela vai se inserir na construção das trilhas? Alguém se arrisca a falar? Deixa eu abrir aqui, que daí vocês já podem ter uma colinha aí. Se vocês quiserem se arriscar, fiquem à vontade. Vou abrir tudo, que daí vocês já podem comentar caso vocês queiram. Fiquem à vontade se quiserem comentar. Alguém? Não? Qualquer coisa, fique à vontade. Então, vamos lá. Como que a problematização também ela vai se inserir na construção das trilhas de aprendizagem? A elaboração do documento, gente, ele tem como base o uso de metodologias ativas. E essas metodologias ativas, é elas que vão auxiliar o engajamento dos estudantes, tá? Então, a trilha, ela vai dialogar com o professor para que os conhecimentos científicos sejam levados para essa prática. A ideia de situação-problema também, tá? Isso vai propiciar aos estudantes a curiosidade em buscar a solução dos problemas. Então, eu comentei já algumas vezes com vocês que as trilhas, elas são construídas, né? Tem toda uma organização, e ao final dela, nós temos o produto final, que seria aquela produção que os estudantes vão realizar com base em todo o trajeto das aulas daquela sessão temática ou daquele trimestre. Então, é nesse sentido que as aulas, inclusive as aulas do LCO, também são construídas dentro desse método ativo que a gente discutia no encontro da semana passada. Então, a ideia é que as trilhas sejam, né, elas são elaboradas tendo como base esse método ativo, tendo como base essa questão da problematização. Lembrando, gente, que o docente ele tem autonomia para, a partir da problematização, né, que ele julgar mais importante, apesar das trilhas já ter o encaminhamento e as aulas do RCO também, mas ele pode utilizar outros caminhos para alcançar o objetivo de aprendizagem traçado. Aí eu volto aqui com vocês, ó. Aí eu volto aqui nesse desenho, para vocês fazerem o quê? Observarem que se a trilha tem um objetivo e vocês sabem onde chegar, tem o conhecimento sistematizado, né? O conhecimento científico para permear isso, os caminhos que seriam as hipóteses de solução, a gente é livre para pensar da forma em que vai melhor atender a necessidade dos nossos estudantes, né? Então, isso é bem importante. Então, nós temos um material pronto, né, que nos auxilia, pelo menos eu entendo que nos auxilia. Nós temos algumas ressalvas, né, algumas considerações que às vezes a gente acha que não atende à necessidade da minha sala, da minha escola, mas a gente tem esse encaminhamento. Aí, de repente, vocês podem falar assim, não, mas a gente tem a prova Paraná, a gente não dá conta de tudo aquilo que está colocado, como que eu vou trabalhar outra coisa, ou como que eu vou tirar alguma coisa? Nas trilhas, por hora, né, não sei se depois terá a prova Paraná e tal, focado nas trilhas em específico, mas a gente vai ter um pouco mais de autonomia de imediato, né?
e a gente tem como construir de acordo com aquela realidade do nosso estudante. Então, as trilhas, elas são únicas, né, para o estado do Paraná, até para, se o estudante troca de escola ou de cidade, ele tem uma, né, não se perde, não é alguma coisa completamente diferente, mas o professor, ele tem essa autonomia para adaptar, para acrescentar, como, por exemplo, as trilhas, né, de filosofia, um professor da área de filosofia tem condições de acrescentar os conhecimentos científicos, né? Todas as aulas ali tem uma mão na massa, você tem como adaptar, como tirar, como acrescentar. Uma coisa que nós já observamos, né? Toda aula mão na massa não é possível, porque a gente sabe que nossos estudantes levam um pouco mais de tempo. O que eu tenho feito? Eu tenho feito um mão na massa ao final de cada bloco de conteúdos, um tema, né? Porque às vezes você leva 3, 4, 5, 6 aulas para desenvolver um tema. Então, eu tenho desenvolvido esses temas em 5 aulas e uso uma aula especificamente com mão na massa, que daí você concretiza toda aquela aprendizagem. Então, são adaptações que a gente vai fazendo de acordo com os seus estudantes. Talvez alguém possa dizer, não, na minha turma eu consigo desenvolver. Eu, infelizmente, com os meus estudantes eu não consigo, né? Mas eu estou numa escola onde não tem recurso tecnológico, onde a escola está passando por reforma, os alunos têm um pouco mais de dificuldade, né? Vêm de ônibus, chegam cansados, vão embora cansados, né? Porque ainda vai ficar um monte de tempo dentro do ônibus. Então, tem todo um conjunto de situações que me leva a ter um olhar para esse estudante e uma organização em relação aos conteúdos que eu vou aplicar com eles, tá bom? Então, o método ativo permite o desenvolvimento de um trabalho progressivo para que os estudantes possam resolver problemas com autonomia. Visa contribuir para a evolução da capacidade crítica do estudante e um comprometimento verdadeiro com o aprendizado. Então, assim, gente, trabalhar com uma situação problema requer muito trabalho da parte do professor, porque nós sabemos que nossos estudantes, eles ainda não têm, vamos dizer assim, essa habilidade para trabalhar dessa forma. Existe pesquisa, existe trabalho em equipe, existe diálogo entre eles para o desenvolvimento de uma atividade e também um comprometimento, em que em muitos momentos nós não temos isso de todos os estudantes. Então, mas eu acredito assim, que é um processo de construção. Então, nós vamos ver um exemplo da progressividade na aprendizagem. Nós temos aqui as habilidades da área, lembrando que nós temos 4 eixos de investigação em cada trilha, que é a investigação científica, processos criativos, empreendedorismo, mediação e intervenção sociocultural. Então, todas as trilhas, elas perpassam esses 4 eixos, né? E essa aqui, né, tá apresentando, né, nessa sessão temática, a investigação científica. E a habilidade da área, investigar e analisar situações, problemas, envolvendo temas e processos da natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural, em âmbito local, regional, nacional e global, considerando dados e informações possíveis em diferentes mídias. Objetivo: conhecer os principais estilos de liderança e as habilidades necessárias àqueles que lideram para identificar a importância da ética nas relações que envolvem a liderança. O que eu quero chamar a atenção para essa habilidade que está sendo posta aqui e para esse objetivo? Os níveis de aprendizagem e o conhecimento científico. Então, é importante vocês observarem que os níveis de aprendizagem que eu quero alcançar na habilidade é investigar e analisar. E o objetivo é conhecer e identificar, certo? E os conhecimentos é o que está sendo colocado em rosa, tá? Que são 3, que são ali a questão da temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural. O objetivo é conhecer os principais estilos de liderança, a importância da ética nas relações que envolvem essas lideranças. Então, no objetivo e na habilidade da área, você consegue identificar quais são os níveis de aprendizagem que se quer alcançar e quais são os conhecimentos científicos que se almeja com essas aulas ou com essa trilha. Tá? Então, está sempre bem especificado ali. Porque às vezes a gente pensa, nossa, meu estudante ele tem que aprender a criticar, analisar. Mas se primeiramente ele não conhecer, ele não identificar, né, a taxonomia de Bloom já nos traz que existe conhecimentos de ordem inferior e conhecimentos de ordem superior. Então, o que nós mais queremos com os nossos estudantes é esses conhecimentos de ordem superior, que é analisar, criticar, criar. Mas será que o nosso estudante, até nós mesmos, né, a gente tem condições, por exemplo, vocês teriam condições de implementar com seus estudantes
essa metodologia da teoria de Magalhães sem conhecer exatamente como que é a sua construção? Então, a gente precisa primeiro conhecer, identificar, nós precisamos dos conhecimentos de habilidades de ordem inferior para depois problematizar, analisar, investigar. Aí, quando a gente vai lá, né, e propõe uma atividade que o nosso estudante tem que analisar e criar e não sai nada, a gente fica imaginando, poxa vida, né, eu não fiz direito, o que deu errado, não vou fazer mais isso porque não dá certo. Mas será que as habilidades de ordem inferior, que eu identificar, ou conhecer, ainda mais, gente, depois desse período de pandemia, né? Será que os nossos estudantes estão apropriados desses conhecimentos? Não necessariamente ele precisa se apropriar de ordens inferiores para depois ordens superiores. Né? Tem estudante que já consegue criar, né, ali do nada. Mas a teoria natural da coisa, né, a ordem natural da coisa é que primeiro você tem esse conhecimento prévio, mais simples, de ordem inferior, para depois você conseguir construir, criar, analisar, interpretar, que são os de ordens superiores. Tudo bem? Gente, é horrível ficar aqui, eu só olhando para o meu computador, não tem outro para olhar vocês. Eu fico um pouco perdida. De vez em quando alguém abre o microfone, por favor, tá? Para me saber que... Então tá bom. Então tá. Tá, então vocês estão me vendo aqui, né, gente? Aqui, eu falando com as mãos aqui, todo empolgado. Então tá bom, vocês estão me vendo, tá bom. Tudo bem até aqui, entenderam? Posso passar adiante? E qual que é a intencionalidade da trilha? Então, lá na primeira sessão temática, vai ser a construção de um painel com as lideranças pesquisadas no trimestre. Na segunda sessão temática, que é a mesma coisa que trimestre, por isso que eu coloco sessão temática em cima e trimestre embaixo, para vocês já irem associando, tá? Produção de vídeo com os melhores argumentos do debate, que vai ser todo construído, né, ao longo daquele trimestre. E a terceira é um projeto escolar, que vai culminar em tudo que o estudante aprendeu ao longo do ano e vai culminar nesse projeto escolar lá no final do ano, tá? Não me perguntem ainda sobre esse projeto escolar, porque eu não tive acesso nem à segunda sessão temática, nem à terceira. Só tive acesso à primeira e confesso para vocês que eu não consegui ler tudo ainda, tá? Mas já está disponível para vocês darem uma olhada também. Então, cada sessão temática da trilha de aprendizagem tem como intuito proporcionar o espaço para o desenvolvimento do protagonismo estudantil na criação, elaboração de uma produção pedagógica. Então, gente, assim, eu confesso para vocês que eu estou, assim, ansiosa por esse momento de trabalhar as trilhas, né? História, como eu sou do componente história, vai ser só na terceira série. É bom, né? Porque o povo de filosofia vai fazer ano que vem, né? Vai, com o perdão da palavra, né? Vai errar um pouco, aí depois a gente vê o que eles fizeram, como é que ficou, para depois o povo de geografia e de história fazer lá na terceira série, né? Mas eu acredito que vai ser, se tiver assim alunos que estejam, estudantes que estejam empenhados nessas produções, eu acredito que realmente pode ser que esses conteúdos trabalhados, esses, né, conhecimentos científicos trabalhados, possa vir fazer mais sentido para o nosso estudante. Nós não podemos deixar se perder o conhecimento científico, mas se nós conseguirmos o conhecimento científico trazer para essa problematização, para essa implementação na prática deles, eu acho que vai ser, assim, uma satisfação para nós, enquanto professores, fenomenal, né? Mas a gente só na prática, com os erros e acertos, para a gente chegar a conclusões, né? Não podemos tomar conclusões precipitadas em dizer que não vai dar certo ou dizer que vai dar certo. É toda uma construção. O professor, o protagonismo do estudante está presente em todo o trimestre, né? Então, é o professor a todo momento buscando, porque assim a gente tem uma organização diferente dos conteúdos ali, não da forma tradicional como nós estamos acostumados, apesar de muitos de nós e de vocês já fazerem um trabalho digno de trilhas, né? Mas a organização dessa trilha foge um pouco do habitual. Então, de repente, vai ser vai ser um desafio novo para nós. E a produção pedagógica. Então, na trilha, para o terceiro trimestre, é proposto que o estudante realize uma produção de um painel escolar, onde ele vai pôr nesse painel lideranças da atualidade ou lideranças juvenis, vai apontar suas características e a relevância das suas ações para o contexto no qual atua. Estratégia de ensino. Eles vão precisar pesquisar, a apresentação da pesquisa para a turma e depois a elaboração do painel. Então, isso, gente, é o produto final da trilha do primeiro trimestre, que vocês farão com o estudante de vocês lá no ano que vem. Então, vamos aprender fazendo. Agora eu vou explicar melhor para vocês como que será a nossa produção na prática.
tá? Por quê? Porque nós vamos fazer um momento de vivência. Vocês vão se imaginar estudantes e vão produzir essa proposta da trilha. Foi feito, né, uma adaptação para a realidade nossa, mas é para quê? Para vocês realizarem e falar, olha, tem como, não tem como, né? Vai ser assim, vai, porque fazendo a gente vai ter essa consciência do que é preciso se adaptar, porque essa trilha será para o ano que vem ainda, ela está em produção, pode ser mudada caso precise. E até vocês, né? Na prática de vocês, olha, lá no grupo de estudo a gente fez assim, mas surgiu essa dificuldade para nós, que somos professores, então para os estudantes será pior ainda. Então a gente vai direcionar dessa outra forma, certo? Então a ideia é isso mesmo, a gente vivenciar para que na prática a gente saiba como aplicar. Então aqui, gente, nós vamos iniciar a atividade avaliativa, tá? Nós vamos vivenciar para poder aplicar. Então, o estudante vai fazer o quê? Vai fazer esse painel escolar com liderança da atualidade e liderança juvenis. E vocês vão pesquisar por uma liderança da atualidade também, assim como os estudantes, focando em sua área de atuação. Professor da geografia, de filosofia, de história, suas características e a relevância de suas ações para o contexto no qual atua. Tá? Não sei se ficou claro para vocês. Os estudantes, eles vão montar esse painel, vão pesquisar em materiais diversos e vão apontar as características e a relevância das ações desses líderes para o contexto em que eles atuam. Nós vamos fazer a mesma coisa. Só que daí, quem é de história, busquem, né? Só que assim, nós vamos trabalhar em grupos de 4, né? Até 4. E, de repente, vai ter um professor de geografia, um de filosofia, um de sociologia. Então, vocês busquem aí pensar, chegar a um consenso, o que vocês vão apresentar. Então, a proposta, pessoal, para que não fique repetitivo, é que a gente divida entre os grupos. Então, por exemplo, uma sugestão, tá? Grupo 1 vai pesquisar lideranças de causas ambientais. O grupo 2, lideranças religiosas e políticas. O grupo 3, lideranças raciais ou de gênero. Grupo 4, lideranças digitais, né? Hoje nós temos aí os influencers, né? Que deixam de ser não deixam de ser uma liderança, talvez positiva ou negativa, mas são lideranças, né? Ou lideranças de movimento feminino. Não sei, vocês querem que eu demarque o que cada grupo vai pesquisar? Ou vocês querem pensar um pouquinho e vocês me digam quem vocês preferem, que tipo de liderança vocês preferem pesquisar? Posso demarcar? Se vocês quiserem sugerir outro, tá? Fique à vontade. Então, o que vocês vão precisar para fazer essa atividade? Vão se dividir em grupo até 4 integrantes, que eu já deixei lá no Class as divisões, tá? Mas eu coloco aqui de novo. E vocês vão produzir no link que eu também já disponibilizei. Por quê? Porque esse link, vocês vão fazer as 3 momentos de vivência, sempre no mesmo documento. E daí é ele que vocês vão postar para mim. Vocês vão fazer em grupo, tá? Não se esqueça ali de criar um slide para colocar o nome de vocês. E depois, na hora de mandar, cada um manda o mesmo. Por exemplo, a Ione, o Nicolas, eu não sei quem mais, que eu não estou vendo vocês, né? Mas tem 4 integrantes aí. Vocês fizeram junto. Mas cada um tem que mandar o seu, sendo igual, não tem problema. Vocês vão entregar a sua cópia, né, para poder marcar como concluído lá, mas daí eu sei que é igual, porque vocês vão colocar o nome dos 4 ali. O que vocês vão fazer? Vocês vão acessar novamente a aula 27 e 28, vão observar nos grupos coletivamente as estratégias de ensino, vão analisar se elas podem conduzir a produção pedagógica desse trimestre, se elas vão ajudar. É lógico que não é só essas 2 aulas, tá, gente? Mas só tem essas 2 para vocês analisar. E eu já disponibilizei uma versão, né? Não é a versão definitiva ainda, ela não está diagramada, talvez pode mudar alguma coisa, mas vocês podem dar uma olhada na trilha. Vocês não vão conseguir ler tudo, que a gente tem pouco tempo, mas vocês podem ir lá para a produção pedagógica no final e dar uma olhada. Tem uns QR Code para poder pesquisar, então vocês podem dar aquela olhada na trilha também, tá? Mas o foco não necessariamente vocês precisam ler a trilha para produzir essa atividade. Então a ideia é que vocês produzam isso. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu já peço desculpa de antemão por estar falando muito rápido. Mas quando eu fico muito empolgada, eu acabo falando rápido. E eu gostei muito dessa aula, sabe? Eu estou empolgada com ela. Deixa eu abrir aqui para vocês verem.
Vocês já analisaram ela semana passada, mas vocês dão mais uma olhadinha. Depois entra no link. Eu vou copiar ele lá, mas eu quero só mostrar, abrir eles aqui para vocês. Ai, cadê a turma? Rural aqui. Aqui. Então, aqui vamos para atividade. Abriu a atividade para vocês aqui? Tá visualizando? Está aqui. Eu vou copiar e colocar lá para vocês. Ó, o grupo 1 é Lourdes, Ione, Lucimar e Nicolas. O link do Meet é esse, o link da atividade é esse. O segundo grupo é Ivonei, Marli, Edson, Márcio e Silvana. O terceiro grupo é Simone Aparecida Dutra, Edson Rezende, Simone Aparecida Pinheiro, Rosilei Padilha. O quarto grupo é Esther, Isadora, Lucas e Roseli. Gente, se alguém faltou, infelizmente tem que ser assim. Por quê? Porque como é a produção do trabalho, todos terão que fazer. Então, o que vocês podem fazer, né? Os colegas que faltaram, depois entrar em contato com eles para eles darem a contribuição deles, né? Porque o trabalho, a ideia é que vocês terminem hoje, mas se faltar alguma coisa não tem problema, porque a data de entrega não chegou ainda. É só dia 20 alguma coisa. Ó, vou colocar aqui. Vamos ver se vai. Só vai até o grupo 2, depois eu copio o grupo 3. Ó, eu vou colocar aqui. Isso. Deixa eu copiar o grupo 3 e o grupo 4 também. E vou colocar aqui no chat. Aí vocês podem ir entrando. Tomara que pelo menos 2 integrantes de cada grupo estejam aqui, que eu não fiz a chamada ainda. Aqui. Tá. Alguma dúvida em relação à produção? O documento, que é o link da atividade, ele é para vocês montarem esse painel. É um documento de slides, tá? De PowerPoint lá, do Google Apresentações. Aí é um documento colaborativo. Todo mundo pode entrar nele, do grupo, e digitar nele. E daí vai aparecer na alteração de todo mundo. Não precisa salvar cópia, não precisa enviar para mim, porque como eu sou a proprietária do documento, o documento fica disponível para que eu visualize a produção de vocês. Então, nós retornamos às 16h20. Tudo bem? Para vocês terem bastante tempo. Se não der para apresentar hoje, não tem problema, que nós teremos outros momentos. A ideia é que vocês tenham bastante tempo para produzir agora. Então, retornamos às 16h20. Qualquer dúvida, só voltar para o grande grupo e me acionar. Mas eu vou entrando nos grupos para conversar com vocês. Tá bom? Tá. Se vocês puderem ficar na Meet principal e só desativar o microfone e entrar na segunda Meet, ok. Se não puderem, não tem problema, tá? Dá certo. Dá certo, sim. Bom, se você desativa aqui, desliga o microfone e entra no outra Meet. Vai ficar desligado aqui. Eu só vou ver o. Isso é. Tá, então faz o seguinte, pode sair, não tem problema. Eu entro lá nos grupos para conversar com vocês. Tá, ok.
Professora. Tem uma pergunta no WhatsApp, mas não professora, sei se ela vai ver. Oi, pode falar, Lu. A divisão ficou aquela, nós somos do grupo... Eu acho que a Lourdes está tentando falar e está com o áudio trancado, bloqueado. Não, eu estou falando com a professora. Ficou daquela forma mesmo, nós sobre lideranças ambientais? Continua bloqueado, Lourdes. Sim, pode ser lideranças ambientais. Ou tem uma outra liderança que vocês gostariam de falar? Não, vou conversar com o grupo, então. Tá, senão pode ser as lideranças Eu ambientais. vou perguntar ali no WhatsApp para a professora o que vai... Eu vou entrar nos grupos e daí eu já perguntei para a Pediram professora. falar. Eu já perguntei para a professora. Ficou aquela divisão mesmo, lideranças ambientais. Ah, tá, lideranças ambientais. Então... A não ser que nós queiramos mudar, ela falou. Não, vai assim mesmo. Então, pesquisar uma liderança da atualidade, focando em sua área de atuação, suas características e relevância de sua ação. Lourdes, você precisa entrar lá de volta e fechar teu som. Desculpa. O som da Lourdes está aberto lá no outro. Pessoal, a sugestão é que cada... A professora está com o microfone desligado. É que eu tô lá no outro grupo. Ah. Gente, esse negócio de 2 Meets, né? A gente nunca sabe qual que tá falando. Tá, eu tô no grupo 1 aqui, né? Então, eu tinha comentado de vocês fazerem sobre lideranças ambientais. Caso vocês tenham sugestão de um outro tipo de liderança, só me comunicar, não tem problema, tá? Então, a ideia é que cada grupo faça de uma liderança, mas vocês podem sugerir, ou até mais que uma liderança também, então não tem problema. Tudo bem para vocês, lideranças ambientais, ou vocês têm alguma sugestão? Então, ok. Ficou claro para vocês como é que é para fazer? Vocês acharam lá o link? Esse aí. Esse aí mesmo. Uhum. Então tá, vou passar lá no outros grupos para ver que tipo de liderança que eles vão pesquisar, se eles vão manter aquelas que eu tinha dito, tá? Qualquer coisa é só chamar. Eu vou ficar com o WhatsApp meio no jeito aqui. Se vocês quiserem, podem me mandar uma mensagem, que às vezes é melhor para mim responder vocês, que não dá interferência ali. Vocês estão com dúvida, alguma coisa? Tá, pode perguntar. Isso, pode ser essa. E daí você... Não, pode falar. Hoje nós vamos fazer só um. Uhum.
Vocês podem criar um outro slide ali, mas pode pôr aqui, né, no momento 1 em cima. Onde está lá o momento 1, eu já coloco o nome de vocês, ó. Por exemplo, eu já estou colocando lá Edson, né? Silvana e Marli. Tem mais alguém? Acho que tem uma professora que está na Prova Paraná. Não sei se ela é do grupo de vocês. Tá, mas não tem problema. Daí, no outro momento que ela participar, coloca o nome dela. Não tem, que eu sei que ela está no grupo, né? Aí eu criei um outro slide aqui para vocês poderem. Aqui nesse primeiro vocês identificam, ó. Lideranças religiosas. Lideranças religiosas. Aí, e políticas. Você pode colocar os dois ou um só. Vai depender do que vocês encontrarem. Aí, aqui vocês fazem o painel. Tá? E o que vocês vão fazer nesse painel? Vocês vão pesquisar essas lideranças da atualidade, né? E vão escrever algumas características e a relevância características delas, né? Dessas lideranças, e a relevância delas, das suas ações para a nossa sociedade, para o nosso contexto atual. De forma breve, né? Não precisa ser um texto ali, colocando as imagens como se fosse montar um painel mesmo. Isso, tá? Mas qualquer coisa, eu tô com o WhatsApp aqui, vocês podem mandar uma mensagem ali no grupo ou no particular, no grupo. Não precisa. Vamos colocar 4. 4, tá bom? Eu acho que nem tem tempo para mais que isso, né? 4. Pensando num painel. Escolha 3, 4. A gente não vai ter tempo para pesquisar muito mais. Tá bom? Eu vou sair daqui e eu vou. Peraí, deixa eu ver se eu vou sair da Meet errada. E daí eu vou nos outros grupos. Qualquer coisa, tá? Só me acionar. Ô, professora Simone, só tá você? Os outros faltaram? Prova. É verdade. E daí estão aplicando. Inclusive, uma mandou mensagem aqui que está aplicando. O de vocês ficou lideranças raciais. De que área que você é, professora? História? Então, tá mais fácil, né? Tá mais fácil. Como você tá sozinha, escolha uma imagem apenas, tá? Eu não vou te colocar em outro grupo, porque senão depois essa atividade vai ficar pendente para vocês fazerem outro dia. Isso. Uhum. Uhum. Eu vou abrir ele aqui para você, que daí eu vou te explicando certinho. Peraí, eu vou abrir ele, aí eu já te explico direto nele. Eu tô com trocentas coisas abertas aqui, tem que cuidar, vou compartilhar a tela inteira para não correr o risco de eu fechar nada. Eu tava gravando aqui, acredito que eu fechei a gravação? Eu não gosto de gravar do mesmo computador que eu tô trabalhando. E depois dá um trabalho danado fazer essa postagem. Ó, aqui é o seu, tá, professora? Então, aqui, avaliação, vivenciar para aplicar. Então, aqui é as orientações gerais, né? Contra 4, 6 e 7, que vai compor essa avaliação. Aqui as orientações desse encontro, desse momento 1, dessa avaliação 1. O que vocês vão fazer? Pesquisar por uma liderança na atualidade. Então, a liderança de vocês é o quê? Lideranças raciais. Eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vou apagar aqui, tá, professora? Aqui você vai colocar lideranças raciais. Mas caso vocês queiram mudar, sem problema. Aqui vamos colocar o seu nome e o nome dos integrantes. Vamos colocar o seu. É Simone Aparecida. Tem 2 Simone Aparecida. Como que é o seu sobrenome? Pinheiro Almeida. Opa. Depois eles colocam o nome deles aqui, né? Então, aqui, já fizemos aqui. Aí, no segundo, aí sim você vai pesquisar essa liderança racial e vai colocar alguma característica dessa liderança, né? E a relevância dessa liderança para a nossa sociedade atual.
Então, assim, não vai ser um textão, vai ser, assim, algumas palavras-chave. Pensando que isso, como nós não estamos na escola, se fosse na escola com o nosso estudante, seria um painel na sala. Um painel, certo? Podia fazer no Jamboard, quem tem acesso à informática com os alunos, mas o ideal seria fazer um painel, né? A sugestão lá da Trilhas é com papel craft mesmo, e eles iam trazendo essas imagens e montando. Se você ficou com alguma dúvida nesse direcionamento, aula 27 e 28, que a gente trabalhou na semana passada, você pode dar uma olhadinha, tá? Se você quiser separar aí uma liderança e colocar aí, entrar num outro grupo para acompanhar a discussão, para você não ficar sozinha, tá? Fica à vontade. Beleza. Qualquer dúvida é só me chamar. Deixa eu parar aqui para não me perder. Eu estava nos outros grupos, vocês acabaram ficando por último. Meninas, podem perguntar. Oi? Então, na próxima vez eu começo de baixo para cima, tá? Pode deixar. Adoro. Colocar os três. Pode colocar os três, porque ó, eu vou abrir lá o documento de vocês e eu vou preenchendo ali, conversando, tá? Só um pouquinho que eu vou compartilhar a tela. Tá. Então, já vou abrir então, peraí. Tá compartilhando? Tá. Então, aqui é a atividade. Vocês viram que tem 3 momentos. Aqui é a orientação geral, que esses 3 momentos é da aula 4, 5 e 6. A gente vai fazer nesses três encontros. E aqui é o momento 1. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar. Aqui está por uma liderança na atualidade. Como a ideia é vocês montarem um painel, vocês podem colocar os 3. E coloca as ideias centrais de cada uma, como vocês comentaram. Aqui, no momento 1, vocês colocam o nome do grupo. Nome de vocês. Esther. Tá faltando alguém, né? A Thalita, eu acho, né? O Lucas, Isadora. A Thalita também, né? Acho que a Thalita também é do grupo de vocês. Tá, de vocês 3, depois eles colocam. Aqui vocês já colocaram, então, lideranças digitais. Então, vocês já fizeram uma breve apresentação e aqui que vocês vão construir o painel. Vocês podem colocar a imagem deles e essas informações que vocês colocaram, vocês podem colocar aqui. Entendeu? Tipo um post-it do lado, com essas informações. Não? Eu não sei que grupo que ela tá, então. Não, mas tudo bem. Daí é o Lucas, né, que tá faltando. Aí seria isso que vocês fizeram, tá bom? Vocês já colocaram. E daí aqui, ó, pede para vocês fazerem o quê? Trazer alguma relevância da ação deles para o contexto da atualidade, seja positiva ou negativa. Porque liderança nós sabemos que tem lado positivo e negativo. Aqui vocês apresentaram lideranças boas, né? Mas nós temos negativos também. Então, vocês partem para o positivo como vocês trouxeram o positivo. Mas é isso. Está bem encaminhado o trabalho de vocês. Seria essa a dúvida? Mais alguma coisa?
Então tá. Só esse, porque agora o próximo é só no encontro 6. Semana que vem o 5, o próximo é o 6. A gente semana que vem tem uma atividade, mas não é avaliativa. Isso, só o momento 1. Então, beleza. Nós retornamos às 16h20, tá bom?
ali no chat para não atrapalhar vocês, mas daí como vocês não estão falando agora, eu vou falar. Vocês podem voltar às 16h30 para ter tempo de concluir essa atividade. A gente deixa para apresentar na semana que vem, na semana da segundo momento, tudo junto, tá? A ideia é vocês terem mais tempo para produzir. A gente só faz o fechamento depois que vocês retornarem. Então, voltamos às 16h30. Ô, pessoal, vou dar mais 10 minutos para vocês. Vocês voltam às 16h30 para vocês terem mais tempo para produzir e daí a gente deixa sem apresentar, só faz um comentário geral, tá bom? As meninas do quarto grupo já estão aqui de volta? Eu ia entrar no grupo de vocês lá, eu entrei no grupo 1, no grupo 2, falta avisar o grupo 4 também. Para que vocês tenham mais tempo para fazer, eu vou dar esses 10 minutos que a gente ia fazer a socialização para vocês concluírem. A professora Simone também, que está sozinha, né? Aí vou dar mais 10 minutos que o grupo 1 e o grupo 2 ainda precisa de mais tempo. Já concluí. A professora Simone já concluiu? Já. Então, vamos aguardar esses 10 minutos para os demais concluírem. A gente volta só para fazer um fechamento, um comentário geral. Não vamos fazer aquele momento que cada grupo apresenta. A gente faz isso depois, quando formos fazer o encontro 6, que vocês vão falar do momento 2, aí já fala do momento 1 também, tá? Para a gente ter mais tempo para produzir, ok? Então, 10 minutinhos aí para o grupo 1 e grupo 2. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Vocês conseguiram? A professora Simone conseguiu, né? A professora Isadora, que está no grupo 4, conseguiram lá? Sim, a gente só não conseguiu terminar ali de inserir as imagens, mas vamos... Não, mas daí vocês têm esses 10 minutos, se vocês quiserem fazer isso. Tá. A ideia é que vocês possam usar o maior tempo possível dentro do encontro, né? Para não ficar muita coisa para vocês fazerem. Tá, a gente tá... Isso, professora Lucimara, é só o momento 1, tá? O momento 2 vai ser no encontro 6. Para quem já terminou, eu vou colocar o link, para quem já puder preencher agora, né, para adiantar, o link da avaliação do encontro dessa semana. A turma, que vai pedir um momento ali para vocês colocarem a turma, tá? A turma é a 00. Vocês vão selecionar o tema do grupo de estudos, que é trilhas de liderança e ética, tá lá para baixo. É uma das últimas, né? Liderança e ética. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta, para chegar embaixo. Selecionar a semana, que é a semana 4, que é do 17 do 10 a 21 do 10. Não, desculpa.
5, que é da 24/10 a 28/10. A 5, porque a 3 lá atrás foi aquele de nivelamento, né? Selecione que vocês são cursistas, qual a turma que vocês frequentam, então, no caso, a turma 00, e faz a avaliação da reunião. Tem um espaço para vocês escreverem. E ali tem um espaço para vocês avaliarem, né, o que foi usado ali. No caso, hoje o RCO, a trilha de aprendizagem está disponível, mas hoje vocês acabaram não utilizando ela ainda. Mas ela já está disponível, caso vocês queiram acessar, dar uma olhada. Eu já anexei no material do encontro de hoje. Mais 4 minutos aí o pessoal retorna. Todos retornaram, será? Grupo 1, grupo 2? Grupo 1 tá aí, que eu tô vendo o Nicolas, tô vendo a Ione. O grupo 2, deixa eu ver quem que é aqui para ver se retornou. A gente já pode, falta 2 minutinhos ali do tempo que eu tinha dado, mas a gente já pode ir conversando. Professor Edson, também já está aí. Professora Silvana. Professora Marli. Tá, gente, então assim, de forma geral, né? Nós temos 10 minutos para concluir o encontro. De forma geral, é uma atividade aplicável aos estudantes? Vocês acharam que é viável essa prática de produção, de produto final de uma sessão temática? Sim. Vocês acharam que é possível? Para vocês fazerem ali, quais as maiores dificuldades que vocês enfrentaram? Tá? Então, não precisa ser específico cada grupo falar. Só queria o comentário de vocês de forma geral. Começar. Coragem para começar, né? Mas vocês acham que os estudantes vão ter esse discernimento de pensar em lideranças? Até mesmo assim, na hora da pesquisa, identificar lideranças políticas, religiosas. Vocês dividiriam as pesquisas dessa forma que eu dividi com vocês? Eu tive dificuldade na questão de conhecimento das lideranças digitais, porque eu mesmo não fico assim, vasculhando a internet, buscando assunto, mas para as crianças eu acho que não seria difícil, não. De repente seria difícil uma liderança ambiental, né? De repente, mas assim, né? De repente vocês deixariam a pesquisa solta, vocês já levariam? O que vocês pensam em fazer na prática? Eu acho que teria que indicar as lideranças. Sim. Porque a gente tem em uma sala de aula todo tipo de aluno, né? Aquele que vai atrás e aquele que, se você não cutucar, ele não vai pesquisar. Então, você teria que deixar aberto para alguns alunos e para outros fazer a indicação. Então... E tem alguns que eles não caminham, né, com as próprias pernas. Você tem que estar aí todo momento, né? Dizendo, né, o que é para fazer, senão não sai. Essa fala sua, professora Ione, já entra dentro da questão da adaptação, né?
que tanto se fala em metodologias adaptadas, em avaliação adaptada, que a gente fica, meu Deus, né? Como adaptar numa sala de aula com 40, talvez até quase 50 estudantes, adaptar uma atividade? Então, essa fala sua já é o quê, né? Deixar livre para aqueles que vocês acham que vai conseguir e dar esse encaminhamento, esse direcionamento, para que... E tem que mostrar ter várias possibilidades, né? Essa semana eu propus para eles montar uma história em quadrinho lá no storyboard, e também coloquei a possibilidade de fazer a história em quadrinhos no papel. É muito mais fácil fazer a história em quadrinho no storyboard. Mas o que aconteceu? A maioria fez no papel. Então, quer dizer, ainda, apesar deles ter muito acesso à tecnologia, para certas coisas eles têm preguiça de se mexer, né? Então, eles preferiram fazer no papel, que dá muito mais trabalho lá que no storyboard, mas saiu no papel. Então, você tem que aceitar das duas formas, né? Então, na sala de aula é assim, né? Se você colocar só dessa forma, a metade faz e a outra não faz. E tem o conhecimento também, né, do aplicador, do que fazer na parte digital, né? Muitos não têm conhecimento. Mas eu passei para eles um vídeo tutorial para eles seguir certinho, é louco de fácil, até eu consigo fazer. Mas se imagine eles, né? Mas e alguns preferiram fazer lá, ficou bem bonitinha a história em quadrinhos no papel, que é bem mais trabalhoso. Bem mais trabalhoso, mas isso tudo, gente, é adaptação, né? É pensar avaliar, pensar as possibilidades do estudante que nós temos, né? As condições que eles terão para produzir, e também adaptar, que dessa forma você vai estar adequando essa metodologia para as diferentes realidades, porque na sala de aula, né? Que sonho seria se nós tivéssemos uma sala homogênea, né? Mas existe a riqueza da diversidade, da sala heterogênea, os que aprendem uns com os outros também é um crescimento. E o importante é mesclar esses alunos com dificuldade com aqueles que têm facilidade. Fazer a e às vezes nem é questão de dificuldade, porque eu percebo ali que tem alguns alunos que sabem fazer da forma tecnológica, mas preferiram fazer no papel. Então, não sei o que acontece, assim, sei lá. Acho que vai pela praticidade deles, talvez. Né? São diferentes realidades, né? E a gente também não tem como saber o que os levam. Mas e para vocês, assim, foi tranquilo? Com a ajuda da Isadora, foi. Eu vou dar uma olhadinha lá na produção, eu já estou olhando a produção. E com alguém que ainda não terminou? Todos terminaram? Todos conseguiram? Terminar? Acho que sim. Que bom, gente, que bom. Fico bem preocupada, assim, porque eu sei da correria que é a nossa realidade, né, de sala de aula, eu fico, assim, muito preocupada em dar mais demanda para vocês, então eu quero que o nosso grupo de estudos seja, assim, um aproveitamento ao máximo para que as produções saiam daqui, para que a gente não precise, né, ter mais demanda fora do nosso horário. Então, é bem importante que seja bem produtivo. Não esquecendo da Roseli também, tá? Que ela Tá bom. Pessoal, então, consolidando, né? Professor, na sua prática, a partir de uma problemática, você promove o engajamento do estudante na busca de soluções para problemas da realidade? Eu acho que aqui nesse grupo de estudo mesmo, ou em outros, né? Vocês já comentaram que é uma prática frequente, talvez não utilizar aquele método de manganês, igual eu coloquei lá, com todas aquelas etapas, mas agora a gente já sabe aquelas etapas, de repente conseguirmos aí pensar numa atividade dentro daquelas etapas, mas a gente sempre problematiza a ideia de sempre partir do que o estudante sabe, sempre dar exemplos práticos para que ele veja sentido naquilo que está sendo discutido, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas eu acredito que principalmente, né, ou também na área de humanas a gente faz isso, como em todas as áreas, eu acho que isso é bem importante. Os estudantes, eles serão mobilizados a resolverem problemáticas correlatas às áreas do conhecimento do itinerário formativo integrado. Lembrando que ciências humanas, sociais aplicadas, elas são integradas com linguagens. Aqui, gente, o conhecimento das áreas ele é essencial, pois ele envolve a competência do estudante em compreender e empregar o aprendizado no mundo social, físico, digital e cultural. Então, todo aquele conhecimento que é mobilizado na escola por nós, professores, né? Por mais que a gente promova o protagonismo do nosso estudante, a mediação do professor é essencial
para essa mobilização, para essa compreensão e para que ele consiga empregar esse aprendizado lá no seu mundo social, no mundo físico, digital ou cultural. Então, as trilhas, elas partem dos eixos estruturantes, né? Eu volto a repetir que são 4 eixos estruturantes até o final do encontro, até o final da jornada eu vou decorar todas elas, né? Que é investigação científica, processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural. Aí perpassa as habilidades gerais e as habilidades da área. Aí depois vem o objetivo de aprendizagem, que é aquilo que a gente quer com o nosso estudante, que é aquilo do planejamento reverso, né? Onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo. Aí a gente vem com um conteúdo sistematizado, com conhecimento científico das diferentes áreas, da nossa área, né? Cada professor dentro da sua área. Objeto do conhecimento, que vai passar para aquele objeto de conhecimento, e isso só é possível com a nossa prática docente. Então, o conhecimento, vamos dizer assim, nem o conhecimento, mas as informações, acho que o termo correto seria esse. As informações, nossos estudantes, eles têm em todos os espaços, no rádio, na TV e principalmente na internet. Mas são conhecimentos fragmentados, são conhecimentos desconexos, são fake news, né? Então, a importância de estruturar tudo isso no ambiente escolar. Mas, para isso, precisamos ter objetivos bem definidos de cada aula ou de cada semestre. Você compreendeu o que o conteúdo é o meio e não o fim em si mesmo? Acho que essa parte ficou bem claro para vocês, né? Sim. O conteúdo é essencial, mas não é dele que eu devo partir. Eu devo partir de um objetivo de aprendizagem. Aqui o Contribua Conosco, eu já coloquei ali, mas eu vou colocar de novo, para vocês fazerem as observações referentes ao encontro dessa semana e as sugestões. Vou colocar aqui. Aí vocês podem ir preenchendo ele. A nossa turma é a turma... Eu tentei entrar no link e dá assim um erro, não sei se O é meu pra mim. também. Dinamic Link Not Fund. Também deu? Deu. Deu. Deixa eu ver se eu coloquei errado. É verdade, mas eu tinha aberto antes. Peraí, deixa eu pegar aqui antes. O primeiro link dá certo, o segundo não. Tá. Ah, ficou faltando um 9. Peraí que eu vou copiar de novo, tá? Primeiro deu, é só clicar no primeiro. É, mas é porque teve gente que entrou depois, aí não apareceu o primeiro. Tá, beleza. Tá, o segundo ali, tá? Que tem um 9 no final, faltou 9. Aí vocês coloquem ali turma 00, tá? E vamos fazer, se vocês puderem abrir a câmera, eu agradeço, para a gente poder fazer o print do nosso encontro. Deixa eu parar o compartilhamento, que daí aparece a foto de todo mundo. Pessoal, a chamada de vocês, eu tenho um programa, uma extensão do Google que faz a chamada. Então, por isso que eu não chamo vocês, tá? Porque sempre quando eu fecho a Meet ali, ou eu passo para outra tela, ele computa a chamada. Então, eu tenho as chamadas de vocês da hora que entrou, que saiu, tá tudo ali. Demorei, mas eu consegui esse programa que facilita demais a minha vida. Tá? Então, vamos lá fazer o print. Todo mundo, deixa eu arrumar o cabelo. Deixa eu ver se já ficou bom. Eu não tô mandando mais no grupo do WhatsApp para não carregar o celular de vocês. Eu vou colocar, já fiz o print, só deixa eu ver se deu certo, tá? Eu tô colocando sempre lá no onde eu coloco o link para nossa aula, tá bom? Aí eu sempre coloco lá. Ó, deu certinho. Pessoal, era isso o encontro de hoje. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, estamos terminando às 16h39, né? Acho que eu nunca fui tão pontual assim. Se não, até semana que vem, se Deus quiser. O feriado é na quarta, terça-feira nós temos encontro normalmente. Beleza? E daí, se vocês puderem entrar em contato com os colegas de vocês que não vieram hoje, para contribuírem. Então, até semana que vem, gente, se Deus quiser. Obrigada pela presença. Até. Beijo. Tchau. Semana. Tchau.